seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz um poema do grande Manuel Bandeira, um dos meus poetas favoritos e que já esteve aqui no Literatura Falada. Eu trago hoje um poema que, quando a gente leva para a sala de aula, é muito comum que os alunos assim, indaguem o professor, mas, professor, por que esse poema é um poema? Por que esse texto pode ser considerado um texto poético? Então eu vou ler esse poema, que se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, e vou tecer alguns comentários com o objetivo de responder a essa questão. Eu vou disponibilizar o texto em tela para que você acompanhe junto comigo. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Veja que o título do poema é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. No entanto, muito embora ele remeta ao jornal e à notícia, ele é muito diferente de um texto assim. Isso assim na organização da linguagem e na maneira como as informações são apresentadas para o leitor. Então, muito embora nós estejamos aparentemente diante de uma pequena história com personagens, espaço e ação, a organização desse texto é diferente. Veja o primeiro verso. O primeiro verso é bem longo. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. O sujeito da ação tem o primeiro nome e um adjetivo, gostoso, que o caracteriza. Então, João Gostoso. Ele carece de um sobrenome que o identifique socialmente. Tem um trabalho duro, né? Carregador de feira livre. Mora no Morro da Babilônia. Se você for procurar informação sobre a Babilônia, verá que se tratava de uma cidade grande e rica no passado, em localização fértil e privilegiada. Então há uma contraposição irônica com a situação de pobreza desse trabalhador, que morava em um barracão sem número, ou seja, mais uma vez, nesse primeiro verso, nos é apontada a situação de marginalização social desse sujeito. Marginalização no sentido de estar à margem da sociedade, de não ocupar lugar central ou privilegiado nela, lugar de exclusão e de carência. Ele foi ao bar 20 de novembro, isso no segundo verso. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Hoje, o dia 20 de novembro, é o dia que a gente comemora o Dia da Consciência Negra. E essa é uma data significativa, porque é a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? 20 de novembro de 1695. Zumbi que foi o maior líder do Quilombo dos Palmares. O texto não fala se João Gostoso era ou não negro, mas é um dado significativo o 20 de novembro, porque ele aponta para a situação de exclusão e situação de marginalização social, que é muito grande entre os negros. Quer dizer, então ele retoma uma situação de marginalização, uma situação de exclusão. O verso 3, 4 e 5, veja que eles são muito curiosos. Bebeu, cantou, dançou. Então você tem aí uma gradação das letras, B, C, D. Bebeu, cantou, dançou. E um determinado ritmo, como se ele seguisse determinados passos. Bebeu, cantou, dançou. E cumprisse uma determinada trajetória. E o último verso, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Outro dado curioso, né, se você for pesquisar quem foi Rodrigo de Freitas, né, que dá nome à lagoa. O Rodrigo de Freitas foi um militar português, um oficial de cavalaria do exército português, nascido no final do século XVII e morto em idos do século XVIII, ou seja, no período aí ativo de nossa
colonização. Então veja que você tem aí vários elementos a serem explorados nesse texto, né? E que trata-se de um poema, né? E um texto muito diferente de uma notícia de jornal, né? Que o que esse poema evoca no próprio título, né? E que ele nos mostra o anonimato de uma morte para o qual João Gostoso é empurrado, né? Pelo seu destino marginal, né, seu destino excluído, né, e do qual aí ele não tem muito como fugir. Então a notícia individual é transformada em símbolo amplo e atemporal de uma determinada condição de vida. Então veja aqui aquela primeira questãozinha que a gente colocou, né? Por que um texto desse é um poema, né? Afinal de contas, ele em um primeiro momento causa uma estranheza, ele não tem rimas, né? Ele tem um formato meio diferente, quer dizer, esses são alguns dos elementos que ajudam a poema tirado de uma notícia de jornal ser um poema e não uma notícia. Até o nosso próximo encontro. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.